Bruninha, com a oportunidade. Deixa Deus te usar, meu bem. Amém. Gente, todos me ouvem bem? Amém. Ai, glória a Deus, a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Obrigada, gente, pelo convite. Obrigada, irmã Késia. Gente, Gente, olha, é sério. Vou compartilhar com vocês algo que o Senhor tem me ensinado sobre esse tema. Eu não sou expert, eu não sou mestre, mas o Senhor nos dá graça e pela misericórdia de Deus, eu espero que os irmãos compreendam aquilo que Deus falou no meu coração primeiro, porque Ele primeiro trata na gente, né? E queria compartilhar o que eu aprendi do Senhor com vocês. Filipenses capítulo 2. Minha versão aqui eu abri na NVI. Você pode acompanhar aí da sua, que é a mesma coisa. Vou estar lendo aqui para melhor compreensão de todos, tá? Filipenses 2, a partir do versículo 5, que diz assim: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados, hoje o tema é Encontre a sua verdadeira identidade. E a iniciar por esse versículo, né, guardemos nos nossos corações, vamos já voltar para ele. Mas deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Quais são os pontos positivos e negativos da sua pessoa, da sua personalidade? Eu posso falar de mim, porque eu não conheço os irmãos, né? Eu conheço alguns vasos daqui, né? Eu não vou entregar às irmãs, mas vou falar de mim, tá bom? Eu considero um ponto positivo, né? E pelo que já me falaram, que eu sou extrovertida, ativa, aprendi a ser pontual, não era. Sou alegre, sou otimista, né? 24 horas por dia quase, né? Mas que eu tenho pontos negativos. Por exemplo, sou exagerada, eu falo muito, eu rio alto, muitas vezes... Muitas vezes eu sou indiscreta, mas eu também sou metódica e burocrática, pelo que dizem, por incrível que pareça. E tem outra coisa, eu sou sensível. Agora deixa eu perguntar para os irmãos. Pensem aí quais são os pontos positivos e negativos de vocês. Ingrid, pronto, me dá um exemplo de um ponto negativo teu. Sou controladora. Controladora. Deixa eu ver, irmã Kézia, me dê um exemplo de um ponto negativo seu. Ansiosa. Ansiosa, entendi. Deixa eu ver se eu vejo mais alguém aqui para me ajudar. Cadê a irmã Karen, que falou agora há pouco? Oi. Oi, irmã Karen, me diga aí um ponto negativo seu ou que alguém disse de você. Eu sou ansiosa. Às vezes eu sou extrovertida até demais e isso às vezes acaba causando problema. Tá bom. Então, nós temos várias análises aqui, algumas qualidades e alguns defeitos. E pensando nisso, não tem como todo mundo participar nesse momento, mas os irmãos entenderam e podem refletir acerca do que você é. E eu quero perguntar, antes de continuar, quem disse a você que esses pontos são negativos? Não precisa você responder. Mas quem lhe disse isso? É você que acha? Foi alguém que lhe comentou? Algo assim? Ser aquilo que os outros querem que a gente seja. Gente, tem muita gente querendo que a gente seja muita coisa. Eu, por exemplo, considero um ponto relativo ser sensível. Tem gente que pode chegar para mim e dizer: nossa, Bruna, que defeito terrível, por que tu é sensível? Mas a gente pode ver de outro ângulo. Existe a sensibilidade e existe a hipersensibilidade. O que desagrada a Deus? Então, você pode ser
ansiosa, e a gente sabe que a ansiedade biblicamente não é interessante. Mas é desse filtro que eu quero falar. Nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, para nos dar esse norte. Mas antes de chegar lá, vamos aos pouquinhos. Tem muita gente que diz o que a gente, que quer dizer o que a gente precisa ser. Tem muita gente que chega para a gente colocando literalmente padrões e a gente está vendo aí, inclusive nas redes sociais, né, comparações direto que a gente faz com esses famosos ou com pessoas que você admira e gostaria de ser. Nossa, eu queria ser igual fulano. Nossa, eu admiro tanto isso, eu queria ser igual a Cicrano. Eu queria ter isso, eu queria ter aquilo. As redes sociais têm os pontos positivos e negativos. E esse excesso de comparações, às vezes, nos deixa confusos, esquecendo qual é a nossa verdadeira identidade. E a gente termina tentando caber em armaduras que não são feitas para nós. A gente termina vestindo roupas que não são roupas que nos identificam, no sentido figurado, eu quero dizer. Roupas de outras pessoas, tentando viver a vida de outras pessoas. E a gente mesmo cria expectativas com base na vida dessas pessoas que a gente não consegue preencher. E nós temos o hábito, inclusive, de nos identificar como funções. O que eu sou? Vamos lá, faça a pergunta para si mesmo. Quem eu sou? Eu sou mãe, eu sou professora, eu sou atleta, eu sou sedentária. Alguém pode dizer ao contrário, né? Mas existem várias coisas que você pode se dizer. Dentre todos esses exemplos, todos eles ainda são passageiros. Continuando. Aí quando alguém se revolta e diz, agora eu não quero ser mais nada do que esse povo diz para eu ser. Eu vou ser do jeito que eu quero ser. Aí vem aquela, não sei se vocês já passaram pela universidade, ou às vezes até pela própria escola, ou se convivem com alguém assim. Mas na universidade a gente vê muito isso, né? Eu quero ser livre, não quero que ninguém me coloque em rótulos, não quero padrões, eu quero ser livre, fazer e ser quem eu quero ser. E você tenta satisfazer agora não mais as expectativas dos outros, mas as suas expectativas. E se eu desafiar você a ser o que Deus quer que você seja? Onde é que a figura muda? As expectativas dos outros você não vai conseguir agradar, não vai conseguir alcançar. As suas expectativas muito provavelmente vão ter frustrações, momentos difíceis também. Mas já que a gente é cristão e serve a Deus, e se eu desafiasse você a ser o que Deus quer que você seja? O nosso tema de hoje é encontre a sua verdadeira identidade. E para encontrar a sua verdadeira identidade, isso tudo consiste em entender e obedecer quem é Deus e o que Ele quer que você seja. Esse é o cerne da questão. E aqui a gente volta para o versículo. Quem é Jesus? Gente, Jesus é Deus. Está aqui na palavra do Senhor, que embora sendo Deus, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, Jesus é Deus. Soberano, Criador sobre todas as coisas. E o Jesus, Filho de Deus, foi o mesmo que desceu abaixo da terra, foi crucificado e humilhado e cuspido. E definitivamente se tornou servo. Então, Jesus, que era, embora sendo Deus, Deus queria que ele fosse algo, né? Eu estou perguntando para vocês, e se eu desafiasse vocês a ser o que Deus quer que você seja? E agora eu te dou o exemplo. O que Deus queria que Jesus fosse? Deus queria que Jesus fosse homem. Deus mandou Jesus à terra para ser homem. Embora sendo Deus, ele foi humilhado em forma de homem. E aí, se a vontade de Deus exigir algo nesse patamar, porque nós temos aqui Deus e o homem, né, gente? Vamos combinar.
E ele deixou todas as suas atribuições, entre aspas, né? Vamos falar de uma maneira figurada. Ele deixou a sua glória do céu para descer em forma de homem, para nos mostrar o amor dele. E por que Deus queria isso? Ele queria para salvar a humanidade, ele queria por amor a nós. E o desejo de Deus para as nossas vidas é, através da vida de Paulo, que escreveu a carta a Filipos, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A atitude aqui, na linguagem literal, lá da tradução mesmo, que eu não vou reproduzir, não vou arriscar, mas na área a gente tem sentimento, tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E na NVI a gente tem atitude. Mas a complexidade da palavra é bem maior. Ela quer dizer que quando você tem essa atitude, é no sentido de você ser consciente do que está fazendo, é uma atitude boa, é um sentimento e você não fica só, nem numa coisa nem outra. Por exemplo, se eu disser que é só um sentimento, eu posso sentir, ser igual a Jesus. Ah, não, basta eu sentir, basta eu ter a convicção que eu preciso crer igual a Jesus, que eu preciso saber igual a Jesus, mas não preciso agir. E se a gente for para o lado só da NVI, a gente pensar pelo lado da atitude, olha, eu vou fazer, Deus, o que tu tá mandando, mas eu vou porque o Senhor disse para eu ir, mas não porque deseja. Então nós não podemos isolar a palavra, porque essa palavra, na verdade, não tem tradução em português. Mas vamos unir na tradução literal, que é sentimento mais atitude mais consciência. É como se você desejasse, entendesse e agisse como Jesus. Então, tenha o mesmo sentimento, consciência e atitude de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Deus, que era tudo isso, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante a homens. Primeiro, para que você tenha uma identidade submetida à vontade de Deus, para que você seja o que Deus quer que você seja, você precisa se render a esse Cristo. Entender que um Deus soberano, criador de todas as coisas, reconhecer o que Jesus fez por você. Deus soberano, criador de todas as coisas, se humilhou a ponto de morrer e morrer morte de cruz, que era a pior de todas, para lhe perdoar os pecados. E toda aquela condenação, vergonha, humilhação, tudo o que ele passou naquele Calvário, era para nós. O que Jesus tinha feito de errado? Absolutamente nada. Quem peca por pensamentos e palavras e ações somos nós, sou eu e você. Nós merecíamos aquela cruz, nós merecíamos aquela vergonha, aquela condenação. Mas por causa do que Jesus Cristo fez, nós podemos ser regenerados, nós podemos ser limpos, nós podemos nos aproximar de Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por causa de Jesus não há mais condenação. Então, para você ser o que Cristo quer que você seja, primeiro você precisa se render a esse Cristo. Reconhecer quem Ele é. E reconhecer quem você é. Miserável, pecador. E no Salmo 19, eu desejo que a sua oração seja a que tem no Salmo 19, verso 12. Antes, ele está falando que Deus do universo e da alma. É um salmo de Davi, onde ele descreve quem é Deus. Ele descreve de uma maneira bem bonita. Eu vou ler bem rapidamente para os irmãos. Os céus revelam a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia discursa sobre isso a outro dia, e uma noite compartilha conhecimento em outra noite. Não há termos, não há palavras, nem uma voz que dele se ouça. Entretanto, sua linguagem é transmitida por toda a terra, e sua mensagem até os confins do mundo. Aí ele continua no verso 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora todo ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. No verso 9. O temor do Senhor é puro e permanece eternamente.
as ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas igualmente justas. Ele vai descrevendo a grandeza de Deus a nós. Então, quem pode perceber os próprios erros? Purifica-me dos que ainda não me são claros. Irmãos, que a oração dos irmãos, eu não sei se todos aqui são cristãos, eu não sei se você tem certeza de que uma vez se rendeu aos pés do Senhor Jesus. Eu não sei se você está se sentindo distante do Senhor. Eu não sei se você deseja realmente fazer diferente a partir de hoje. Mas hoje você tem a oportunidade de se render a Cristo. Se render de um jeito total. Uma amiga me ensinou o que era receber Jesus no coração. E ela explicou assim para mim de um jeito bem literal. Era entregar as suas mãos, os seus pés, a sua mente, o seu coração e a sua vida para Jesus. Obedecer a sua palavra, ler e entender quem Ele é. É isso que é fazer essa decisão. Mas por que eu estou falando isso para pessoas que provavelmente todas são crentes? Primeiro, porque filho de crente não é crente. Segundo, porque eu não conheço vocês. E às vezes você diz que é crente, está na igreja há muitos anos, mas não reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu não tenho intenção de que as minhas palavras lhe convençam, mas eu creio no poder da palavra de Deus e no poder do Espírito Santo para lhe fazer compreender essa verdade. Deus, soberano, criador de todas as coisas, a Bíblia nos diz que sem linguagem e sem fala, Ele transmite a sua mensagem. Quando você olha para o céu, você não consegue medir. Quando você olha para a areia da praia, você não consegue contar. Quando você olha para o mar, você não vê o fim. Pois o Deus que criou essas coisas é o Deus que mandou Jesus na terra para salvar você. Então, eu só posso dizer que de sacrificar o que Ele mais tinha de precioso, o seu único filho, por mim e por você. Então, para você ser o que Deus quer que você seja, a primeira coisa que você tem que entender é que você deve estar completamente rendido aos pés da cruz de Cristo. Você deve estar, literalmente, tentando e buscando e desejando conhecer a Deus. Como o primeiro mandamento diz, amar a Deus sobre todas as coisas. Não ter essa vida como a coisa mais importante. Não ter, algum sonho como a coisa mais importante. E eu vou prosseguir. Quando você conhece e ama ao Senhor, você tem desejo de ser o que Deus quer que você seja. Você entende que não há outra razão de viver, de existir, se não for para ser quem Deus quer que você seja. Aí eu te pergunto, onde é que está o seu coração? Porque onde está o coração é onde está o seu tesouro. Qual é a prioridade do seu coração? Qual é a prioridade do seu pensamento? Pois é aí onde está o teu tesouro. Quando você procurar na sua mente, no seu coração, e você não encontrar a Deus, pois tem alguma coisa errada. É isso que é amar a Deus sobre todas as coisas, é estar conectado com Ele, e Ele ser a prioridade da sua vida. Você tem certeza que está em Jesus? O tesouro pode estar em ser um enfermeiro. Você realizar. Vou citar aqui o exemplo da profissão. Então, nada a ver com saúde, irmãos. Mas vai que alguém aqui tem um sonho de ser um enfermeiro, né? Enfermeiro-chefe de algum hospital, algo grande, algo que você possa ajudar outras vidas. Isso é um sonho ruim? Não. Mas se você depositar a sua confiança nesse sonho, ou a razão da sua vida nesse sonho, certamente você vai ser frustrado. Mas vamos pensar. Para você ser enfermeiro, você precisa fazer uma faculdade. Aí você diz, o meu sonho é fazer a faculdade de enfermagem e me formar. Quando você entra na faculdade, aí você pensa, o meu sonho é terminar esse curso. É um pouquinho cansativo, mas qualquer curso a gente sente isso. Quando você termina a faculdade, aí você diz, gente, agora eu não estou satisfeito porque me falta um trabalho. Aí você diz, o meu sonho é ter um trabalho. Aí você tem o trabalho, mas você não tem marido, você não tem filhos, ou irmão, não tem esposa, não tem filhos. Mas eu queria uma família. Aí você consegue uma família.
Aí você tá aqui com o marido, filhos, trabalho, tudo, mas o meu sonho era me aposentar. Aí você se aposenta. Eu te pergunto, você preenche o vazio do seu coração com essas coisas passageiras? Quantos exemplos nós não temos ao nosso redor de pessoas que infelizmente tiram as suas vidas por não verem razão de viver, tendo tudo? Irmãos, então isso só me faz claramente perceber com a realidade desse mundo de que isso é passageiro. Nós não somos moradores daqui. Deus fez um outro lugar para nós que se chama céu. Nós não somos dessa terra e tudo isso passa. É uma felicidade passageira. Então, se você está aqui e Deus diz para você ser algo, viva o que Deus está dizendo, porque certamente é o melhor para as nossas vidas. E todas as vezes que você foge desse centro da vontade de Deus, acontecem coisas ruins. Não estou dizendo que crente não sofre, viu? Não é porque você está no centro da vontade de Deus que não tem sofrimento. Pelo contrário. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso quem disse não foi a Bruna, foi o Jesus, viu? Tá na Bíblia, irmãos. Tá na Bíblia que Jesus passou por aflições, minha gente. Nós não estamos isentos delas. Pelo contrário, elas têm propósitos, têm data de início, meio, final. E nem que esse final seja no céu, mas o sofrimento faz parte da vida do cristão, sim. Mas esse não é o foco. Estou dizendo que se você sabe qual é o centro da vontade de Deus e você foge dela, você sofre consequências terríveis. Vamos citar aqui um exemplo, não sei se os irmãos, acho que todos são crentes, mas, por exemplo, a história de Jonas deixa isso bem claro. Deus mandou uma missão para Jonas, chamou ele para ser missionário. O que foi que ele fez? Foi para outro canto. Minha gente, Nínive, Deus falou claramente, vai para Nínive, fala que o povo se arrependa, eu estou mandando você ir. Eu vou não, porque eu sei que Deus é misericordioso, ele vai salvar aquele povo ímpio. Ele foi para onde? Para Tarsis. Ele desobedeceu ao Senhor, ele foi para outro canto, e todo mundo aqui sabe que a consequência não foi boa. Gente, você ser engolido por um grande peixe, primeiro que ser jogado no mar não é legal, né? Você no mínimo vai ter a esperança de não vou sobreviver, mas a misericórdia de Deus ainda mandou um peixe para botar ele dentro, para guardar a vida dele. E enquanto ele não se arrependeu dos seus maus caminhos, da sua desobediência e não voltou para o centro da vontade de Deus, ele não teve sossego. Quando ele veio reconhecer a grandeza de Deus e veio reconhecer que ele deveria obedecer, mesmo que não fosse de acordo com a vontade dele, aí o Senhor expeliu ele do grande peixe e deu tudo certo no final. Assim, certo, né? Palavra pesada. Ele chegou lá, a viagem que era para fazer em 3 dias, ele fez em 1. Mas por quê? Porque ele entendeu que o caminho estava errado. E Deus tem pressa para fazer a vontade dele. Deus tem o tempo dele para fazer todas as coisas e ele quer usar você. Então por que você está indo pelo caminho errado? Por que você está indo pelo seu caminho que você acha que sabe alguma coisa? Irmãos, Jonas deixa bem claro que nem sempre vai ser de acordo com a nossa vontade. Você quer que Deus lhe mostre o caminho pelo qual deve seguir? Você quer ser o que Deus quer que você seja? Pois você tem que se humilhar, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e você tem que ter coragem. Porque quando você ora assim, Senhor, faz a tua vontade. Quando você canta, eita, aí que é ligeiro mesmo. Você chega disso com o coração cheio. Faz a tua vontade, não a minha. Que a tua vontade prevaleça. Você tem certeza que você está pedindo isso para Deus? Porque quando a vontade chega e bate na sua porta, às vezes não é de acordo com a sua. Já tive vezes também em que Deus me botou dentro de um peixe para eu poder entender. Minha filha, saia daí. Graças a Deus pelo peixe. Foi ruim, foi. Mas eu precisei, porque senão eu não teria ido pelo caminho que ele queria me mostrar. Ele estava me dizendo e eu teimando que não deveria ir por aquele caminho. Quem sabe os irmãos aqui não já passaram por isso? Quem sabe os irmãos aqui não vivem algo semelhante? No meu caso, o Senhor estava me chamando para me envolver com missões. E a gente sabe que missões aqui, no sentido da palavra de Deus, é você muitas vezes abrir mão de tudo. Abrir mão de estar perto da sua família, abrir mão do seu conforto, abrir mão dos seus sonhos, literalmente profissionais,
e tudo mais. E se o Senhor te chamasse hoje para ser missionário também? Com o mesmo propósito. Você teria coragem de abrir mão de tudo que você tem? Onde está o teu coração? Onde está o teu coração é onde está o teu tesouro. Por isso que a prioridade deve ser o Senhor. Por isso que você deve amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso que não dá para ser o que Deus quer que a gente seja sem antes fazer isso. Reconhecer o senhorio de Cristo. E tudo isso exige humilhação porque ele justamente não está sempre de acordo com a nossa vontade. Então isso não acontece sem luta. Você vai lutar contra você mesmo muitas vezes. Ser moldado dói. Ser lapidado dói. Ser forjado, você tem que ser derretido. É claro que você vai lutar contra a sua vontade e o que mais estiver forte, mais alimentado, seja a sua carne ou o espírito, é o que vai prevalecer. Conclusão, já estou indo para a conclusão, para não me demorar muito, porque esse é um assunto denso. Em Romanos 12, versículo 1 e 2, diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável, ao contrário, e boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é o desejo de Deus aos nossos corações. Nós precisamos lembrar a primeira coisa. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e por um Deus criativo, por um Deus bom, misericordioso, grande, nós precisamos reconhecer quem é o nosso Deus, conhecer o nosso Deus. E, atrelado a isso, nós somos únicos. Nós somos únicos. Nós fomos feitos por um Deus criativo. 7 bilhões de pessoas no mundo foram feitas de uma maneira individual e específica. Nós temos propósitos específicos. A irmã Kézia foi chamada para algo. O irmão que está conosco foi chamado para algo. A irmã Karen. Tudo foi específico. Eu estou lembrando aqui dos nomes que estou falando, gente. O irmão Vitor, pronto, que está lá embaixo. Então, todos nós fomos chamados para algo específico, para um propósito que Deus já traçou. Mesmo que você tenha defeitos e falhas, é você quem Deus quer usar. E é você quem Deus está chamando para fazer algo, para estar no centro da vontade dele. Essas falhas e defeitos, não se preocupe com elas, não. Sabe por quê? Porque são justamente feitas para nos lembrar que nós não somos autossuficientes. Gente, já pensou se a gente fosse perfeito, que não precisasse nenhum molde? A gente ia achar o supra-sumo da, sabe? Sensação do momento. Ia precisar que ia achar que não ia precisar de correção nenhuma. Para que eu preciso de Deus se eu sou perfeito? Mas esses defeitos e falhas, Deus quer eles com você, em você, para que você dependa dele. Para que você entenda que você não tem autossuficiência. Então, a sua sensibilidade, muitas vezes a sua ansiedade ou a sua fraqueza, qualquer que seja, ela serve para fazer você miserável e precisa de regeneração e constante comunhão com Deus. Precisa estar conectado com ele, dependendo dele. Porque senão você sucumbe. Então, nesse caso, ele nos deu falhas e defeitos. Glorifique ao Senhor por causa delas. E o filtro é a Bíblia. Tem pessoas que chegam para você e dizem: nossa, mas que você é muito sensível e tudo. Peraí, o que é defeito? Por que é negativo? Aí eu volto lá para o início. Você tem um defeito de sensibilidade, vamos dizer assim, mas Deus colocou essa sensibilidade em você por alguma razão. O que é bíblico e o que é capricho? O que é simplesmente para agradar o fulano que diz que não é legal ter sensibilidade e o que está na Bíblia? O que é pecado é a hipersensibilidade. Mas ser sensível é uma característica. Do mesmo jeito, eu sou ansiosa. A Bíblia rebate a ansiedade. Por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas, ele controla tudo, então você não precisa ser ansioso. Aí sim, trate isso com o Senhor, trate isso com Deus, aprenda a se conhecer também. Veja tudo que você tem de habilidades, de defeitos
e veja o que é que precisa ser moldado na Bíblia, porque você também não vai ser, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, tá errado. A Bíblia não diz para você fazer isso. A Bíblia acabou de dizer, não se amoldem ao padrão desse mundo. Transformem-se pela renovação da sua mente para o que é sacrifício justo, vivo, santo e agradável a Deus. Por isso que para você encontrar a sua verdadeira identidade, você vai ter que abrir mão do seu orgulho. Você vai ter que abrir mão daquilo que lhe impede de mudar algumas características, sim, mas que são condenadas pela Bíblia. Para você encontrar a sua verdadeira identidade, você precisa se humilhar, se render a Deus Todo-Poderoso, reconhecendo quem você é e quem Ele é. Você é pecador e dependente dEle, vai ter defeitos sempre para serem tratados nessa terra, e Ele é poderoso e pronto para perdoar e lhe moldar. É só você querer. Segundo, conheça mais a Deus, a ponto de nada mais importar. Ame a Deus sobre todas as coisas. E por fim, pegue todas as suas habilidades, defeitos e descubra em Deus, através da oração e da palavra, o que Deus quer fazer em você e através de você. Quando você descobre para que você foi chamado, para que você veio a esta terra, por que é que você nasceu, quando você descobrir isso, deixe ser gasto. Invista todo o seu tempo, toda a sua juventude, a sua saúde, as suas forças, o seu dinheiro, a sua vida. Faça valer a pena enquanto você está aqui, para realizar aquilo que Deus quer que você faça. Ser aquilo que Deus quer que você seja. Aí você me pergunta, vale a pena, Bruno? Quer dizer que eu vou abrir mão de todas as minhas vontades, vou fazer nada do que eu quero, nem um pouquinho? Só para fazer a vontade de Deus, meu filho, se você tiver Deus acima de todas as coisas e o seu desejo for agradá-lo, sobretudo, você precisa fazer isso. Nós não somos daqui. Vai valer a pena? Não é aqui. Vai valer a pena é na eternidade, ao lado do nosso Deus. Aí sim é que há recompensa, não há choro, não há dor, não há ansiedade, não tem nada de ruim no céu. Então, enquanto você estiver aqui, não deixe o tempo passar. Faça valer a pena. Se deixe gastar para fazer a vontade de Deus. Não existe lugar melhor no mundo do que estar no centro da vontade de Deus. Se reflita com você mesmo. Para que você nasceu? Se não foi para adorar o Senhor. Se não for para te adorar, para que nasci? Não é assim que diz a música? Então reflita o que Deus quer fazer em você e através de você. E quando você descobrir isso em oração e na palavra de Deus, aí você se deixa gastar, investe tudo. Você pode estar sendo chamado para ser um professor, você pode estar sendo chamado para ser um missionário, você pode estar sendo chamado para ser uma mulher de pastor, você pode estar sendo chamado para fazer a limpeza da igreja. Você pode estar sendo chamado para fazer qualquer coisa, mas se Deus disser para você fazer, se deixe gastar na obra do Senhor, se deixe gastar, gaste a sua vida nisso, invista tempo, força e dinheiro nisso. Por isso, peça para Deus que lhe prepare para a vontade dele. Não só peça para que a vontade dele seja feita, mas peça para que ele lhe prepare para dizer sim na hora certa. Que ele lhe dê coragem para viver. Que vai doer, vai exigir sacrifícios e vai muitas vezes ser contra a sua vontade. Mas vai ser para a glória de Deus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.